Oi, pessoal! A gente sabe que o sonho da aprovação num concurso fiscal é gigante, mas às vezes a contabilidade parece uma muralha, né? A gente bate o olho numa questão enorme, cheia de números e já dá aquele frio na barriga. Mas e se eu te disser que existe um método, um passo a passo, para transformar essa confusão em clareza? Hoje, a gente vai fazer exatamente isso, desvendar juntos uma questão real da FCC. Bora lá? Bom, tá aí na tela o nosso desafio, um texto denso, com milhões para cá, anos para lá, taxa de juros. É super normal olhar para isso e pensar, meu Deus, por onde eu começo? E olha, a banca faz isso de propósito, para testar mesmo a nossa calma. Mas a notícia boa é que todas as informações que a gente precisa já estão aí. É só uma questão de organizar. Então, respira fundo. A chave é não se afobar. Existe uma lógica por trás desse monte de informação. O nosso trabalho agora é quebrar essa questão em pedacinhos menores, sabe? Vamos tratar um de cada vez. Pensa que a gente está com um mapa na mão e vamos seguir eles juntinhos, etapa por etapa, até chegar na resposta certa. Parte 1. Extraindo as informações essenciais. Antes de sair calculando qualquer coisa, a gente precisa arrumar a casa. Vamos ler o texto com calma e pescar só os números e os dados que realmente importam. É como separar os ingredientes de uma receita antes de começar a cozinhar, sabe? Isso evita muito erro. Primeiro ingrediente na nossa lista, 30 milhões de reais. Esse é o valor que a empresa pagou pela máquina. É o nosso ponto de partida. Anota aí. Segundo dado fundamental, 8 anos. Essa é a vida útil que a empresa estima para o equipamento. Ou seja, é o tempo que a gente tem para distribuir o custo dele. Guarda esse número também, ele vai ser super importante. Terceiro número, 4 milhões de reais. Esse é o famoso valor residual. O que é isso? Pensa assim, é o valor que a empresa espera conseguir se vender a máquina lá no final dos 8 anos, como se fosse o valor de um carro usado. O detalhe importante é que esse valor não se desgasta, porque a ideia é que ele vai ser recuperado lá na frente. E agora, chegamos num ponto que costuma dar um nó na cabeça de muita gente, os gastos futuros. A questão diz que a empresa vai ter que gastar 2 milhões para desmontar tudo daqui a 8 anos. A grande virada de chave da contabilidade está aqui. Mesmo que o dinheiro só saia do caixa no futuro, a obrigação de pagar nasce hoje. E para registrar isso, a gente precisa de uma ferramenta especial. Parte 2. O custo total do ativo. Beleza. Com os dados organizados, vamos para o primeiro grande cálculo. Um erro muito comum é achar que o custo da máquina é só os 30 milhões que foram pagos. Mas não. Para a contabilidade, o custo de um ativo inclui tudo o que é necessário para ele ficar pronto para uso. E isso, acredite, inclui até essa obrigação futura de desmontagem. A tal ferramenta que eu falei é o valor presente. A ideia é bem simples, na verdade. Pensa comigo. 2 milhões de reais daqui a 8 anos não vale a mesma coisa que 2 milhões hoje, por causa da inflação, dos juros. O cálculo do valor presente faz exatamente isso. Ele desconta os juros e traz aquele valor do futuro para o dia de hoje. A boa notícia é que a questão já facilitou nossa vida e nos disse que o valor presente desses 2 milhões é de 1 milhão e 600 mil. Agora que a gente tem esse valor presente, a conta do custo total do ativo fica moleza. É só seguir o que está na tela. A gente pega o valor de aquisição, os 30 milhões, e soma esse valor presente da desmontagem, que é 1 milhão e 600 mil. Ué, mas por que somar um gasto? Porque essa obrigação futura é considerada parte do sacrifício que a empresa teve que fazer para ter aquele bem funcionando. Faz sentido? E aí está, 31 milhões e 600 mil reais. Esse é o nosso primeiro grande resultado. Esse não é o preço da nota fiscal da máquina, é o custo contábil total dela. Guarda esse número com carinho, porque ele é a base para todo o resto que a gente vai calcular agora. Parte 3. O cálculo da depreciação. Ok, já sabemos o custo total. Agora a gente precisa calcular o desgaste desse equipamento no primeiro ano de uso. Esse processo de reconhecer a perda de valor do bem com o tempo é o que a gente chama de depreciação. Vamos ver como faz. A lógica aqui é bem direta. A gente começa com o custo total que acabamos de achar. Daí a gente subtrai o valor residual. Por quê? Lembra que essa é a parte que a empresa espera recuperar no final? Então, essa parte não se gasta. O que sobra a gente chama de base depreciável. É esse valor que vai ser efetivamente gasto ao longo do tempo. Para fechar, é só dividir essa base pela vida útil de 8 anos. E pronto! Chegamos ao valor de 3 milhões 450 mil reais. Essa é a despesa de depreciação do primeiro ano. E olha só que legal! Essa é a primeira das 2 respostas que a questão pede pra gente. Metade do trabalho já foi. Parte 4.
chegando a valor contábil final. Beleza, agora vamos para a segunda parte da pergunta. A questão quer saber qual é o valor do equipamento que vai aparecer lá no balanço da empresa no final do ano. Esse valor se chama valor contábil, e a conta para chegar nele é bem tranquila. É bem intuitivo. Olha só na tabela. A gente pega o custo total, aquele inicial de 31 milhões e 600 mil, e simplesmente tira o desgaste do primeiro ano, que é a depreciação que a gente acabou de calcular. O resultado que está aí em destaque é o valor contável do equipamento no fim do período, 28 milhões 150 mil reais. Parte 5, gabarito e a dica de ouro. Missão quase cumprida. A gente já calculou os dois valores que a questão pedia. Agora vem a melhor parte, achar a alternativa correta e correr para o abraço. Vamos conferir as opções? E olha aí, a alternativa E bate certinho com os nossos cálculos. Valor contábil de 28 milhões e 150 mil e despesa de depreciação de 3 milhões 450 mil. Perfeito, questão resolvida. Mas espera aí, tem uma lição ainda mais valiosa por trás disso tudo. A resolução do cálculo é importante, claro, mas o verdadeiro ouro para quem quer ser aprovado está nessa dica. No muito dos concursos, a FCC tem esse apelido, Fundação Copia e Cola. E isso não é por acaso. A banca tem uma tendência enorme de repetir a estrutura das questões, mudando só os números. O que isso significa na prática? Significa que fazer um monte de questões antigas da FCC não é só treino, é estratégia pura. Quando a gente reconhece o padrão de uma questão, a resolução vira quase um processo automático. Isso economiza um tempo precioso e dá uma segurança absurda na hora da prova. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, pessoal. Estudar para concurso é mais do que só decorar a matéria, é entender como a banca pensa, como ela joga. Ficar de olho nesses padrões pode ser o seu grande diferencial. Então fica a pergunta no ar: que outros padrões dá para notar na sua banca? Pensar nisso é uma parte fundamental do jogo da aprovação. Continue firme nessa jornada.